irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode abaixar um pouquinho o mic aí? Bem, cá estamos nós, retornando à nossa EBD depois do domingo de hiato por causa do nosso Videira Camp, né, do nosso retiro. Domingo passado não tivemos nenhuma atividade aqui, então teve esse hiato e, inclusive, esse hiato cortou a lição número 6. Certo? Então, nós vamos terminar hoje a lição sobre salvação e esperamos já começar a lição seguinte, lição 7. Aquele relógio ali está de férias ou greve, eu não sei. Está parado no tempo e no espaço, literalmente. Então, não posso. Toda hora eu olho para ali e me assusto, né? Mas tem absolutamente nada a ver. Você olha só para o ponteiro grande para ver os minutos. Eu toda hora tenho que lembrar que não é aquele lá. Não são 11h39 da manhã ou da noite ainda. Vamos orar, irmãos, e iniciar o nosso tempo aqui nessa manhã, ok? Deus querido, nós somos gratos pela Tua graça e misericórdia que tem nos acompanhado nesta semana, por estar na Tua presença, ó Deus, durante esses dias, junto com os nossos irmãos ali no acampamento, tudo que pudemos desfrutar, aprender e ser mutuamente edificados pelas vidas dos nossos irmãos. Agora, Deus, abençoa o nosso estudo, Deus, que a Tua palavra possa penetrar profundamente em nossas mentes e corações. Perdoa nossos pecados, Senhor, dá-nos um coração limpo, mentes limpas, para estarmos focados naquilo que a Tua palavra falará e responder à altura que ela merece. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, já estamos aí bem adiantados na nossa lição, né? Na nossa caminhada, praticamente já cruzando a linha da metade do nosso material. E é sempre bom mencionar, irmãos, que apesar de ser uma matéria técnica, vamos chamar assim, no cristianismo, na fé cristã, não há nada técnico e frio de fato. Na verdade, exatamente por fugir desse tipo de ensino doutrinário, por que não dizer teológico, é que muitas igrejas estão naufragando quando substituem o evangelho e a sã doutrina por aulas, palestras, para tentar resolver, sempre focado nos problemas circunstanciais da vida, a parte de uma base bíblica. Aí você tem o cenário que você tem aí, não é isso? É como as pessoas têm observado muitas vezes, isso o Charles Spurgeon falou lá no século XIX, você espreme o que é ensinado em determinadas igrejas e não sai 1 grama do evangelho. Então tudo o que nós aprendemos passa pelo evangelho, passa pela cruz, passa pela sã doutrina. Caso contrário, se você olhar os escritos de Paulo, por exemplo, caso contrário, ele não passaria falando metade, às vezes mais da metade das suas epístolas, das suas cartas, falando de quê? Adivinha só? Teologia. Depois ele fala sobre prática, porque aquilo que você crê define aquilo que você vive. Não pode ser ao contrário. Quando você faz ao contrário, você acaba com as aberrações que você encontra por aí, não é isso? Sentimentos e as inclinações das pessoas começam a definir a forma como você crê. E isso é muito, muito, muito perigoso. Bem, na semana retrasada nós paramos na página 69, desculpe, tá? Estamos falando aí do ponto 3, evidências da salvação. A letra A, nós falamos sobre a primeira evidência, que é uma fé operante, ou seja, essa é a ordem correta. A fé leva às obras e nunca ao contrário. A fé aponta e revela a veracidade as obras revelam a veracidade de uma fé e nunca ao contrário, certo? Obras não salvam, obras na verdade não pesam nada na salvação. O que pesa é a obra redentora de Cristo. Contudo, quando uma pessoa de verdade, de forma legítima, crê nessa obra da cruz, ele nasce de novo, ele é transformado, ele passa das trevas para a luz, enfim. E as suas ações começam a mudar, certo? Existe, é claro, uma mudança progressiva, esse é um assunto para outra aula, chamada santificação, mas imediatamente
essa pessoa ela é transformada e padrões começam a ser transformados na sua vida. Os demais vão através do processo que ali se desencadeia. Muito bem. Então, virando agora para a página 70, onde nós vamos começar agora, pode mudar. A segunda evidência da salvação é o amor que age, o amor que faz. Isso aí, irmãos, é um pouco redundante. Por quê? Não há verdadeiro amor se não há ação, né? É por isso que, às vezes, a gente fala assim, o pessoal fala tanto em amor, mas eles apontam o quê? A ausência de ações, a ausência de que algo foi feito. E o versículo mais conhecido das Escrituras, João 3,16, ele explica claramente que que amor subentende ação. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele amou e ele realizou algo, porque o estado de perdição, o estado de condenação do mundo necessitava de uma ação salvífica. O homem não podia salvar a si mesmo, o homem não podia resolver o problema da condenação, então Deus intervém e, por amor, ele dá o seu Filho na cruz, ok? Mas vamos ver um pouco mais adiante, vamos ler Hebreus 6,10 e ver esse primeiro ponto, além da fé, o que Deus considera no crente. Hebreus 6,10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Pronto, então o autor de Hebreus está destacando que aqueles irmãos creram, eles estavam passando por um momento de extrema dificuldade, como é praticamente a realidade em todo o primeiro século, perseguição. A perseguição começa pelos judeus, depois os romanos assumem a oposição à fé cristã, certo? Os judeus se opõem porque para eles era uma seita judaica que ameaçava o judaísmo verdadeiro. Os romanos se opõem à fé cristã porque para eles era uma seita ateia. Né? Por quê, irmãos? Porque os gregos e os romanos tinham todo o panteão greco-romano, não é isso? Todos aqueles deuses inumeráveis que eles criam. O que os cristãos diziam? Há um só Deus. Então, os gregos e romanos, os gentios em geral, acusavam o cristianismo de ateísmo, porque não acreditavam nos deuses, que não são deuses coisa nenhuma, né? Apolo não existe. Não é o fato da gente dizer assim, não, nosso Deus é melhor do que Apolo. Como você pode ser melhor do que algo que não existe? Certo? Então, o nosso Deus é o famoso au concours. Ele está num concurso que só tem primeiro lugar, então não tem nem para que colocar um outro pódio do lado. Então, essa afirmação, irmãos, ela é extremamente politicamente incorreta, não é verdade? Graças a Deus. Porque ela não quer agradar ninguém. Ela é o que é. Eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. É o que o Senhor diz lá em Isaías capítulo 48. Pois bem, esse Deus que é o único Deus, estava tendo o seu povo perseguido no primeiro século. E o que o autor de Hebreus fala? Deus está vendo a obra de vocês. Deus está vendo o sofrimento de vocês e Deus está vendo o auxílio que vocês têm dado aos irmãos. Isso é importante destacar, meus irmãos, porque na igreja de Cristo não pode haver necessitados. Eu me lembro que quando nós chegamos na nossa igreja anterior, na verdade só tive 2 ministérios na minha vida, né, pastoral, no ministério anterior, nós tínhamos uma igreja bem mais simples, bem mais humilde. Na verdade, em toda a igreja só tinha 3 pessoas com curso superior, eu, minha esposa e um irmão. Então, era uma igreja com muitas necessidades. A falta de estudo complicava também a questão social. Então, nós começamos a agir e nos movemos, não tinha internet na época, lembra? E conseguimos vaga de EJA para todos os adultos voltarem a estudar. Depois, os irmãos se mobilizaram e cada vez que o irmão conseguia ouvia uma vaga de emprego, ligava para mim, eu tinha uma lista de quem estava desempregado e nós agimos num espaço de poucos meses, toda a igreja estava empregada. Então, quando eu falo que não deve haver necessitados, não é bolsa social, né? Não queria o bolsa gospel aqui, não. É você ajudar a pessoa a sair do ponto A e ir para o ponto B, melhorando na sua vida através daquilo que você pode ajudá-lo. Caso haja realmente uma necessidade material urgente, pontual, agora, sim. Inclusive é o que a gente está lendo em Atos, já está aqui isso aqui domingo passado,
que os irmãos estavam fazendo para com os necessitados na Judéia, recolhendo ofertas em toda a Macedônia, Acaia e etc. Ok? Vamos lá, número 2, Romanos 5,5, qual a fonte do amor na vida do crente? Romanos 5:5, né? 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, muito bem, o amor que está em tratamento aqui, irmãos, não é algo inato nosso. Não é algo que sai porque você é uma pessoa muito legal, né? Você foi muito bem criada e tal. Não, na verdade, meus irmãos, eu já falei 1 milhão de vezes, a natureza humana pode ser resumida em um ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro, certo? Nós somos seres, por natureza, defeituosos. Quando alguém quer entrar no pensamento de que o homem é naturalmente bom, eu acho que essa pessoa não viveu o suficiente, ou então ela está numa caverna. Isso não é verdade. O homem é capaz de atos de bondade, mas isso tanto é fato que se você der uma olhada em todo tipo de filme ou série apocalíptica, né? Eu nem sei por que eles chamam de apocalíptico, porque, bem, talvez porque eles estão vendo o lado de quem não tem a Cristo em Apocalipse, porque para nós o Apocalipse é uma maravilha, né? Para quem tem a Cristo, o Apocalipse significa redenção, consumação, glorificação. Para quem não tem, aí a tribulação vai ser triste. Mas o ponto é que todo programa que você vê, meus irmãos, que o mundo está acabando por alguma coisa, quer seja um vírus fatal, quer seja o apocalipse zumbi, o que quer que seja, já viu como as pessoas manifestam um tremendo egoísmo? A única forma de alguém não roubar sua comida e não matar você é se você se defender, às vezes matar primeiro. Pode assistir, para quem tem o costume, é sempre assim. Quando o mundo começa a entrar em escassez de alimento, escassez de recurso, o que o pessoal pensa? O pessoal vai se unir, não é verdade? Vai todo mundo se unir numa bonita comunidade, dando as mãos, cantando kumbaya. Não é o que acontece. Não é mesmo. E eu não estou falando só da ficção. Dá uma olhada no ambiente de guerra. Entre ações, algumas ações boas de quem protegeu os judeus na Segunda Guerra, de quem ajudou os necessitados, começa a ver as narrativas de quantas e quantas vezes o contrário aconteceu. Foi mais. Mais gente na Segunda Guerra denunciou o seu vizinho judeu para salvar sua própria pele do que o contrário. Esses dias eu assisti de novo o filme Bastardos Inglórios, como é que é o título? Mais ou menos assim, né? Que mostra um grupo de soldados americanos de origem judaica que caçam nazistas. O filme é muito legal. Ele começa exatamente com um pai de família tendo que escolher. Ou ele denuncia os judeus escondidos embaixo do assoalho da sua casa e salva sua família, ou ele corre risco de morrer junto com eles. Então, nem preciso dizer o que acontece, né? Bem, a fonte, portanto, meus irmãos, verdadeira do amor, não é um amor passageiro, não é um amor circunstancial, essa fonte é o nosso Deus. Significa o quê? Quanto mais próximo realmente eu estiver andando de Deus, certo? Isso não vai se manifestar em aleluia e glória a Deus, em sapateado, em animação apenas litúrgica. Isso vai manifestar em amor pelo meu próximo, certo? Isso é, inclusive, a primeira parte do fruto do Espírito, que a gente vai analisar na próxima lição. A primeira parte é exatamente o que inaugura o fruto do Espírito é amor, certo? Como parte ou manifestação da nossa vida espiritual. 3. 1 de João 4, 7 a 8, nós vamos ver o que é verdadeiro a respeito de uma pessoa nascida de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Parece até um texto de Pedro, de Tiago, né? Porque Joãozinho geralmente é mais amoroso, mais macio, afinal de contas, né, chamado o apóstolo do amor. Mas veja como ele é incisivo e taxativo nesse texto. Quem não ama nunca viu a Deus. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela não é caracterizada porque vai para a igreja, porque é dizimista, porque ora bonito, porque, sei lá, decorou um monte de versículos, ou trabalha muito na igreja. Nós, às vezes, confundimos as coisas. Não que essas situações não sejam importantes e até necessárias na vida cristã, mas veja claramente o que o apóstolo João coloca. Agora, é importante destacar, meus irmãos, que nós vivemos em dias
onde o amor é um conceito meio confuso, né? O que é amor hoje? Então, se você não aceita, ou não, melhor colocando a palavra, não concorda com as decisões espirituais ou decisões de vida de alguém, você não ama, certo? Quantas vezes você já deve ter visto nas redes sociais, mais amor, menos julgamento. O que é julgamento na cabeça dessas pessoas? Você não pode ter uma opinião. Então, por exemplo, se você discorda do relacionamento homossexual, se você discorda do direito de uma mulher de abortar, você é uma pessoa com discurso de ódio, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa que não ama. Isso é direto, é só você abrir a boca, a rede social é a terra de ninguém, né? Lá atrás de um teclado todo mundo é corajoso. Engraçado como na frente da gente o pessoal mingua a coragem. Mas se você se posiciona a respeito dessas coisas, você, além de tudo isso, você não ama de verdade. Quantas e quantas vezes alguém já disse assim, como pode o senhor, um pastor, falar tal coisa? Se não, como pode ser um cristão, você um cristão, precisamos de cristãos melhores. Eu já recebi essa daí também. Não, você que não conhece o que é verdadeiramente um cristão. Para essas pessoas que nunca leram, as páginas do Novo Testamento são extremamente intolerantes, extremamente discurso de ódio. Como é que é mesmo a maneira agradável e suave que Paulo lida com os Gálatas? Como é que é mesmo, irmãos, aquela palavrinha que ele chama os Gálatas? Alguém lembra, não? Insensatos. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Irmãos, Paulo tira a luva de boxe. Alguém já usou luva de boxe? Ela é bem macia. Não para o suficiente para você querer levar um soco, mas ele tira a luva de boxe e vira mão, briga de rua. Porque o que estava acontecendo na Galácia, irmãos, era muito sério. Quando o assunto é muito sério, você não mascara a verdade com um suposto amor. Você pode ser gracioso. Eu lembro sempre do Alan Schlemmer, que esteve conosco ano passado, na 6ª Conferência Teológica Sola Escritura. Ele sempre mencionou isso. E a conferência era sobre o quê? Apologética, defesa da fé. Apologética, meus irmãos, não é negociação da fé e da verdade. É defesa da fé e da verdade. Mas o Alan, com muita propriedade, sempre falava, seja gracioso, seja amável quando você falar. Porque, queridos, me perdoe, mas você está errado. E me perdoe, você está errado. A única diferença é a entonação de voz. Mas o problema é que as pessoas querem que você mude o conteúdo daquilo que você está falando. Eles querem que você diga, me perdoe, a sua verdade é válida e a minha também. Isso simplesmente não tem lógica. Já parou para você pensar, parou para pensar que você chega no lugar e pede direções? Por favor, como é que eu chego em Mucajaí? A pessoa vira para você e diz assim, olha, depende. Se você for uma pessoa muito sincera, for aquilo que te fizesse sentir-se bem, você pode pegar a estrada que passa pela Ponte das Macuxis e a sua sinceridade fará você chegar em Mucajaí. Porque é isso que as pessoas querem hoje. Que a sinceridade dite a veracidade das escolhas. Mas todos nós sabemos que se você pegar a estrada que passa pela Ponte dos Macuxis, você pode chegar no Cantar, você pode chegar no Bonfim, mas em Mucajaí, só se você der a volta no globo. Dá a volta no globo, aí você vai chegar em Mucajaí, mas por lá você não vai. Não importa quão sincero você seja. Então, a questão aqui, irmãos, do terceiro ponto, é que o amor que ele se refere aqui é o amor que passa pela base bíblica, o amor que passa pela verdade bíblica, e ele nem sempre é agradável. Alguém tem dúvida que Jesus amava? Creio que não. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que falou do céu? Eu mencionei isso para uma pessoa que o assunto surgiu e aí ele falou assim, lá vem crente com a sua ameaça de inferno. Eu não ameacei nada, eu só falei o que a Bíblia fala. E aí eu falei para ele, o que você acha da pessoa de Jesus? Os cristãos deviam ser mais do que ele. Grande novidade. Todo mundo devia ser mais como ele. Eu falei, não, eu concordo plenamente. Quem me dera ser mais parecido com ele. Mas o que você acha dele?
Ah, uma pessoa maravilhosa, um grande exemplo de amor, perfeito. Ele falou mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. Mas por que, meus irmãos? Porque quando as pessoas estão diante de um incêndio, você não fica falando das verdes planícies. Quando a pessoa está diante de um incêndio, você não fica falando para ele, olha, uma cachoeira muito gostoso. Você grita, fogo. Você alerta sobre o perigo. Você alerta sobre a situação. Então, é importante que o amor bíblico não seja confundido com esse amor floco de neve que existe hoje, certo? Que não é nem remotamente parecido com aquilo que o nosso Deus está ensinando aqui. 4. 1 João, mesmo livro, capítulo 3, 18 e 19. Como o verdadeiro crente mostra amor. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pronto. Então, resumindo do que nós falamos até agora, o verdadeiro amor é um amor que se traduz, que se comprova em ação. Irmãos, olha aqui. Você tem o seu grupo de vida, você tem o grupo de jovens, você tem as irmãs que são mais próximas, os irmãos que são mais próximos. Isso é normal em uma igreja. Isso é normalíssimo. Mas eu vejo que o maior empecilho do amor é o nosso conforto, nosso comodismo. Porque eu tenho que descer da rede para ajudar alguém. Eu tenho que sair da minha atividade, daquilo que eu estou fazendo. E isso nem sempre eu quero, nem sempre é... Mas eu estava tão bem aqui. Então, o resumo desse ponto B é... O que eu preciso... Vou refrasear. Quando eu precisei ajudar alguém, qual foi o meu nível de desconforto para com a minha vida? Se amor é serviço, é servir alguém, eu sou realmente disposto a sair da minha rotina, da minha vida e fazer alguma coisa? Deixa eu contar um exemplo rápido aqui. Alex pediu a palavra, depois você pode falar. Eu entrei no supermercado mês passado, agora é mês passado, tinha um senhor pedindo ajuda na porta, com 2, 3 filhos, não lembro bem, ele, a perna machucada, estava com uma muleta e tudo mais. E como eu falei, irmãos, na nossa aula sobre finanças bíblicas, lembra? Eu falei que você deve colocar no seu orçamento algo ou uma parte dele para ajudar ao próximo. Enquanto as pessoas ficam perguntando, o que as igrejas estão fazendo? O que você deve perguntar é o que eu estou fazendo. Em vez de jogar a responsabilidade para a igreja, para o Estado, né? A gente gosta muito de transferir responsabilidade. E quando eu entrei, eu botei uma nota, um post-it na mente, né? Comprar alguma coisa para ajudá-lo e tal. Bem, eu fiz minhas compras, eu tenho uma plancheta que eu faço meu controle e tal, e já estava tudo certo, e eu tenho um tempo que eu tenho que passar em cada supermercado um dia que eu faço compras, senão não fecha a minha programação. E eu estava atrasado no meu tempo. E aí eu fiz as compras, quando eu desci a rampa, passei por ele, lembrei, esqueci do meu post-it, da minha lembrança, né? E aí, irmãos, vem todo tipo de desculpa na sua cabeça. Você está atrasado, né? Outra pessoa pode ajudar também. Né? O que eu ia dar, o que é o que eu ia dar? Não é nada e tal. Ah, rapaz, dali até o carro, quando eu botei as compras, era um ramalhete de razões porque que eu simplesmente devia entrar no meu carro e ir para o próximo supermercado. E eu tive que literalmente me confrontar com cada uma dessas desculpas, porque é assim que a gente faz, irmãos. Né? Lá no grupo do WhatsApp, o irmão fulano está precisando de tal e tal coisa, né? Aí você fica assim, alguém vai ver, alguém vai ajudar. De repente você olha até quem visualizou aquela mensagem, você diz, aí ó, no grupo tem uns 90, 100 no nosso grupo do WhatsApp, sei lá, já teve 30 que viu, pronto. Porque sempre é o outro. E é aí que nós mostramos a fragilidade do nosso amor, quando a gente transfere a possibilidade de ajudar e servir para outro, e não vê como, na verdade, um privilégio. Porque, inclusive, Paulo lembra as palavras de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alex, vai precisar do microfone, agora que eu esqueci. Mas isso aqui tem que sair na gravação. O que é? Senão...
pessoal fica olhando para minha cara e fica uma voz no fundo que não aparece direito. Em 1 João, capítulo 5, né, a respeito do amor que age, os versículos de 1 a 3 dizem, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, eu acredito que pode encaixar também esse versículo, nesse amor que age. Na verdade, tem diversas pernamancas sobre o amor na primeira carta de João. E essa é mais uma, porque mostra claramente como que, se a gente for fazer, irmãos, um check-up da veracidade do nosso amor, a gente tem que começar a questionar algumas das nossas decisões, não é? Então, eu volto a dizer, meus irmãos, somos imperfeitos, somos pecadores, nós sempre vamos ver padrões na palavra de Deus que nós estamos aquém, pelo menos até morrermos, certo? Então, antes da glorificação, você sempre vai estar aquém dos padrões. Esse não é o ponto aqui. O ponto é, esses padrões estão sendo lidos, versículos que o Abraão leu, versículos que o Alex leu. A grande questão é, o que eu vou fazer com isso agora? Certo? Eu vou olhar para a minha vida. Talvez agora eu mencionei, por exemplo, a aula de finanças e o papel da ajuda no seu orçamento. De repente você lembrou agora o que a gente falou há 2 anos atrás. E de 2 anos atrás, quando você ouviu, você disse, boa ideia, é isso mesmo, no meu orçamento eu vou botar agora o campo lá, né? A ajudar uma família necessitada. Ficou só ali. E nunca de fato se concretizou ou se transformou em alguma coisa prática na sua vida. Então, são essas resoluções, irmãos, são essas deliberações práticas que precisam vir do nosso estudo. E não ficar apenas que coisa linda, mas que não se transforma em real mudança de vida. Então, o ponto aqui é pegar esses textos e fazer uma comparação com o meu estilo de vida, com as escolhas que eu tenho feito, ok? Seguindo adiante na letra C, esperança que persevera. Nós estamos falando sobre evidências ou evidência da salvação. Bem, o que é a esperança que persevera? Sempre vale a pena lembrar que não é esperança humana. Os termos bíblicos têm o seu próprio significado. A esperança bíblica é certeza, certo? Por exemplo, eu tenho esperança deste ano visitar os meus pais. Pode acontecer ou não, certo? Depende principalmente se as linhas aéreas fizerem uma promoção. Caso contrário, não tem condição. Essa não é a esperança do texto aqui. A esperança aqui é a certeza. Cristo vai voltar. Acredite ou não. Certo? Como diz a música de João Alexandre. Então, não há sombra de dúvida sobre essa esperança. A esperança também fala sobre a vida eterna. Não há sombra de dúvida. É garantida e acertada pelo nosso Deus. Ok? Quem Jesus disse que seria salvo? Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito bem. A perseverança até o fim, nesse texto e nos outros que aparecem, por exemplo, em Apocalipse 2 e 3, não é uma perseverança que garante a salvação, mas uma perseverança que acontece porque a salvação está garantida. Vamos entender a diferença. Não é a perseverança que carimba a sua salvação, ok? É a salvação, porque a salvação pertence ao Senhor, Jonas capítulo 2, é a salvação garantida que produz a perseverança na sua vida. Portanto, aqueles que perseverarem até o final, porque estão garantidos em Cristo, é que serão salvos. No nosso retiro, nós falamos sobre isso, quando lembramos, inclusive, João capítulo 10, quando Jesus fala que aquele que meu Pai me deu, certo? Eu de maneira nenhuma o perderei, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, aquilo que o Pai deu, que vai ser esse guardanapozinho, está garantido nas mãos de Jesus, certo? E ninguém vai tirar daqui. Aí ele continua dizendo, meu Pai, que as deu, é maior do que tudo, e das mãos do meu Pai, ninguém as pode arrebatar. Essa aqui é a mão do Pai. Então você tem a garantia de Jesus, a garantia do Pai,
Então não há a mínima possibilidade dessa esperança ser retirada da sua vida. Então, quem seria salvo? Todo aquele que já foi alcançado pela esperança que há em Cristo Jesus. Número 2. O que nos dá motivação para perseverar? 1 Timóteo 4,10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. É muito interessante esse texto, meus irmãos, porque ele mostra que a nossa verdadeira motivação para trabalhar e perseverar e continuar vivendo e servindo ao Senhor não é para ganhar a salvação, mas é porque já colocamos a nossa confiança e Ele já nos salvou. Viu como você inverte completamente a lógica de que muitos cristãos infelizmente têm, né? Vigia, irmão, vigia, Jesus volta e você fica. Não é assim que muita gente fala? Coisa que você nunca leu na palavra de Deus, por exemplo. Então o que o texto está dizendo? Que a confiança e a segurança da salvação nos impulsiona a trabalhar para Deus. Eu acho isso interessante, meus irmãos, porque tem gente que ainda precisa de outras motivações para servir a Deus. Tem gente que precisa de uma motivação, por exemplo, de bênçãos. Enquanto Deus abençoa, enquanto Deus faz, né? É o gênio da lâmpada, está tudo maravilhoso. Eu não lembro qual foi o puritano que escreveu isso, não sei se foi John Owen ou Thomas Brooks. Ele falou uma coisa interessante, ele diz assim, ou se for outra pessoa mais recentemente, enfim, o autor que mereça o crédito, mas eu não lembro. Ele falou que muita gente louva a Deus quando Deus dá. Jó louvou a Deus quando Deus tirou. Você vê a diferença? Quantas vezes você já ouviu, irmãos, hoje eu quero agradecer a Deus porque eu fui aprovado no emprego, ou fui aprovado no concurso. Eu quero agradecer a Deus porque eu finalmente fiquei curado daquele problema de saúde que vinha lutando. O que, obviamente, são motivos de gratidão legítimos. Mas é o oposto que Jó faz. Perceba, meus irmãos, que Jó não louva a Deus pela doença. Ele não louva a Deus porque os seus filhos morreram. Isso seria sandice. Mas ele louva a Deus. Certo? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a ideia, de novo, irmãos, vamos só ter um momento de oração, alguém tem algum agradecimento? Irmãos, eu quero louvar a Deus por causa do meu emprego, aí todo mundo vai pensar, foi promovido. Qual o motivo do louvor, irmãos? Fui demitido. Oh, Deus, coisa boa. Não, ninguém é louco, irmãos, ninguém perdeu a cabeça. Mas a ideia do louvar, mesmo quando as coisas não vão tão bem como nós gostaríamos, é da aceitação e da conformação à vontade de Deus. Esse momento que eu estou passando, essa luta que eu estou atravessando, está também dentro do propósito de Deus para a minha vida. Mar calmo não faz bom marinheiro. E Deus quer que eu seja um bom marinheiro. Ele está permitindo isso para trabalhar a minha vida e moldar a minha vida, meu caráter, a minha personalidade, para que eu seja mais útil a Ele e aos irmãos. Que perspectiva diferente, né? Número 3. Vamos descrever, irmãos, a esperança do cristão? 3 textos aí. Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Muito bem. Como é que funciona a esperança do cristão? Primeiro, aguardamos a justiça que não vem pelas obras, mas pela fé. Na verdade, esse é o tema do livro de Atos, do livro de Gálatas, né? Nós já fizemos a exposição dessa carta toda aqui na nossa igreja, né? Para quem não estava aqui na época, está no YouTube, eu recomendo muito a essa série, certo? Substitui a série da Netflix por um tempo por essa série aqui, e com certeza você vai ser abençoado com o texto de Gálatas, porque ele coloca exatamente nos seus lugares a fé e as obras, que sim, ambas possuem o papel na vida do cristão. O que não pode haver é o papel ser trocado, que era exatamente o que estava acontecendo com os Gálatas. Um bom resumo, irmãos, do que é aguardar a justiça que não vem pelas obras, é nós sabermos que absolutamente nada do que nós fazemos compra sequer uma unha no céu, quanto mais a nossa salvação como um todo.
certo? Não há nenhuma participação das nossas obras na salvação, na conquista da vida eterna. Nenhuma. Nós já falamos sobre isso bastante, mas é sempre bom reafirmar. Agora eu quero ir um pouquinho mais adiante. Também não há nenhum ganho de mérito com Deus, do beneplácito de Deus, da graça no sentido de estar bem visto por Deus nas nossas obras. Deus não tem filhos prediletos, certo? Pessoas fiéis, santas, pessoas piedosas passam por dificuldades e às vezes comem o pão que Jeová amassou. Crentes imaturos, que dão trabalho, às vezes têm uma vida tranquila. Porque não é assim que a mente de Deus funciona. Ele não fica lá do céu dizendo assim: rapaz, eu tenho que abençoar o meu servo. Eu não consigo nem me segurar. Toma uma benção, porque ele é muito bom, rapaz. É melhor que encontrar Coca-Cola gelada no deserto. Deus não é homem. Inclusive, pais, essa é uma tentação que você deve resistir dentre os seus filhos, em ficar qualificando. Que fulano é melhor, Beltrano é melhor, é assim. É verdade que às vezes, numa área, numa situação, mas quando começamos a lidar com paternidade e maternidade na base de mérito, nós estamos esquecendo a maior lição da paternidade de Deus, que é baseada na graça. Porque, de fato, meus irmãos, como diz o salmista, se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados, o que diz o salmista? Quem sobraria? Quem subsistiria? Quem ficaria? Ninguém. Então, às vezes, nós queremos ser tratados de forma justa. Por favor, não faça essa oração. Senhor, me trate de forma justa. Estou me sentindo muito injustiçado. Não vai prestar. Porque se Deus nos tratar, meus irmãos, como nós merecemos... Pastor, então como é que Deus nos trata? Porque quando Ele olha, irmãos, todos os seus filhos, quem de fato Ele enxerga é o Filho. Isso é graça, isso é evangelho. Quando Ele olha para nós, Ele vê a vestimenta de Cristo, o revestimento de Cristo sobre nós. E as circunstâncias, ou as manifestações das circunstâncias, são fruto de outras decisões de Deus, do seu plano, daquilo que Ele vê precisando ser trabalhado na sua vida, e não por causa de mérito. Ok? Letra B. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Muito bem. Por que nessa metáfora da armadura de Deus, fugindo aqui o termo, por que Paulo usa exatamente o capacete da salvação? Eis aí. A esperança da salvação protege nossas mentes. Em que sentido? A esperança da salvação protege nossos pensamentos, as nossas ideias. Tudo, meus irmãos, na nossa vida precisa ser filtrado através disso. Então, voltando ao que eu estava falando agora há pouco, eu passo por uma luta na vida, passo por uma dificuldade na vida. O crente imaturo, o crente sem conhecimento bíblico, o crente sem o capacete da salvação, ele começa a entrar numa espiral de cauda e começa a pensar: será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus me ama? Será que... Noções, irmãos, tão básicas da Bíblia que não deveriam nem sequer aparecer na sua mente. Tudo isso tem que ser filtrado primeiro pelo âmbito e pela lente da salvação. Por tudo isso nós estamos vendo aqui. Se Deus me amou ao ponto de dar o seu Filho para morrer uma morte horrenda e carregar os meus pecados. Às vezes você precisa evitar, meus irmãos, dizendo assim: o Senhor amou muito, carregou os pecados do mundo. Não, Ele carregou os meus pecados. Porque quando eu coloco no atacado, o peso sobre mim diminui. Ele levou a minha mentira, a minha lascívia, a minha ira sobre a cruz. Eu sei que Ele levou a sua também. Mas eu preciso personificar para entender ainda mais que amor é esse. Que amor é esse?
que tipo de Deus ama quem não lhe amava. Isso tudo, meus irmãos, é o capacete da salvação funcionando. Então, quando você for questionado por Satanás ou pela carne sobre o amor de Deus, aperta o capacete da salvação. Porque os seus pensamentos precisam ser moldados, forjados, através da realidade da salvação, da realidade que você já passou da morte para a vida, de que você já iniciou a vida eterna. Falamos isso também há um tempo atrás. A vida eterna não começa quando você morre, ela começa quando você nasce de novo em Cristo Jesus, no momento da sua conversão. Tito 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Muito bem. De novo, a palavra esperança aí, você pode facilmente trocar por certeza, certo? A esperança da salvação é por uma vida que nunca acabará. Assim, meus irmãos, eu gosto muito da ilustração do Francis Chan, um pastor americano, obviamente de origem chinesa, pelo nome, né? Em que ele pega uma corda, tá no púlpito assim, ele pega uma corda bem longa, que inclusive está entrando para dentro porque entrar para fora é um pouquinho difícil também, né? Mas enfim, está entrando para lá e você não vê o fim da corda. E aí, ele, na ponta da corda, questão de, assim, menos de 10 centímetros, ele pintou de vermelho. Você vai ver esse vídeo? Ele faz uma comparação simples, onde ele diz assim, olha, essa parte vermelha é a sua vida, aqui, do nascimento até a morte. E a corda, que inclusive propositadamente ia entrando para que ninguém visse o final, é a eternidade. E ele estava dizendo assim, como é curioso que nos importamos tanto com essa parte vermelha e tão pouco com a parte que realmente importa. E Jesus nos advertiu, não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, a traça come, os ladrões minam e roubam. Acumulem tesouro no céu. E o nosso investimento às vezes é tão aqui e tão pouco na eternidade, onde nós realmente vamos passar a maior parte do nosso tempo. Muito bem. Letra D. 3 coisas que perduram. Quais as 3 coisas que Paulo observou nos crentes colossenses? Colossenses 1, versículo 4 e 5. Aí é uma descrição, meus irmãos, nesses 2 textos, de 3 características dessa igreja. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Repare, meus irmãos, eu deveria ter destacado ali 3 palavras nessa introdução da carta aos Colossenses. Temos ouvido falar da fé, temos também ouvido falar do amor e temos a esperança. Você lembra de algum outro texto onde Paulo usa esses 3 elementos? Coríntios capítulo 13, o chamado capítulo do amor, não é isso? Ao final do seu raciocínio, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que desse meu corpo a ser queimado, vendesse tudo, ao final do raciocínio ele diz que permanecem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a principal é o amor. Por quê? Quem vai precisar de fé no céu? A fé acaba, porque a fé é a certeza das coisas que esperamos, das coisas que não vemos, e lá nós vamos de fato ver. Então não há mais fé. E ele vai falar que a esperança também vai passar. Por quê? Porque ela vai se concretizar. Nós já estamos lá, já estamos na eternidade, mas o amor nunca acabará. Interessante, irmãos, que esses são 3 critérios que ele repetidas vezes vai tratar como se fosse os 3 principais quesitos para avaliar uma igreja. Tanto que, com os Tessalonicenses, ele vai elogiar a fé e o amor, até de certa forma a esperança, mas ele vai gastar espaço nas 2 cartas aos Tessalonicenses, corrigindo noções erradas sobre a volta de Cristo. É lá que ele vai dizer, eu não quero que vocês sejam como os que não têm esperança. Por quê? Quem não tem esperança pode até dizer, fulano morreu, mas nós vamos nos ver no céu. Você tem certeza disso? Eu já perguntei para uma pessoa.
Mas você tem certeza disso? A gente tem esperança. Ele está falando da outra esperança. Pode ser que sim, pode ser que não. Esperança com E minúsculo. E eu falei para ele, mas a Bíblia fala que você pode ter uma esperança certa. Com E maiúsculo, certeza. E eu compartilhei com ele o Evangelho. O ponto aqui, irmãos, é que esses 3 critérios apontam para uma vida cristã que tem evidência de salvação, caracterizando a igreja dos Colossenses também, que também tinha problemas, não é perfeição. Ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Fé é uma palavra que significa tanto confiança, quanto também doutrina no Novo Testamento. Porque uma coisa está ligada à outra. Você só confia em quem você conhece. Então, quando você conhece a Deus, você confia em Deus. Essa é a fé verdadeira. Não é a fé do brasileiro, que é uma fé desprovida de substância. A fé cultural. Código do brasileiro, do ser humano em geral, né? A fé bíblica é uma fé que parte do conhecimento, mesmo que seja um conhecimento pequeno. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado ou imputado para a justiça. Abraão creu em quê, meus irmãos? Em 2, 3 promessas que ele ouviu de Deus em 2, 3 encontros. Acabou. A revelação, a luz de Abraão, divina, tá? Não é qualquer luz, divina, era pequena, mas ele creu naquela que ele tinha. É por isso que eu já falei várias vezes, irmãos, às vezes as pessoas acham isso exagero. Nós somos extremamente muito mais privilegiados do que, por exemplo, Abraão ou Davi. Mesmo que você tenha enorme admiração e deveria ter por esses grandes homens de Deus, você tem no Novo Testamento muito mais revelação, muito mais luz, muito mais razão para ter fé. Porque aquilo, meus irmãos, que eles olhavam para o futuro como sombras, nós temos em substância, nós temos concretizado. É uma bênção. E aí essa fé, meus irmãos, também ele também era famoso porque, número 2, o amor que tem por todos os santos. Olha aí o amor prático de novo. Agora, meus irmãos, da onde vem a fé e da onde vem o amor deles? Olha o número 3. Por causa, devido a, produzido por. Viu como interpretar a Bíblia não é tão difícil assim? A eternidade jogava uma luz sobre a vida dos colossenses que gerava fé e amor na vida deles, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Eu vou parar porque dá vontade de pregar nesse texto. Vai ficar para a exposição de Colossenses. Mas é muito tremendo, irmãos, essas 3 verdades como evidência da salvação. Vamos findar nossa lição com o ponto 4 aí na sua apostila. Já está o finalzinho. Aplicação, ok? Vamos lá. Entendendo que Deus o escolheu para a salvação, qual deveria ser a sua resposta? Efésios 1:4 diz o que, meu irmão? 1:4. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Muito bem. Antes disso, deixa eu ler aqui na nossa apostila, me fugiu. O enunciado: Deus é soberano na salvação. O crente não é chamado à salvação por causa de sua dignidade pessoal, mas por causa do propósito da graça de Deus. E aí tem um longo parágrafo de Efésios 1, 13 a 14. E aí nesse versículo em especial, leia de novo, por favor. 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ok. A eleição, a escolha soberana de Deus, diz o texto, tem um objetivo que deve também ser uma resposta à nossa vida. Qual o objetivo que está no texto, irmãos? Sermos santos. Santidade. Olha que coisa. Deus está muito mais interessado no que você é do que naquilo que você faz. Eu canto no coral, dirijo louvor, prego, sapateio, faço malabarismo na igreja, mas vivo uma vida sem santidade. Valeu nada. Literalmente nada, menos do que nada. E santidade não é cantar de olho fechado, de mão levantada, né? Não é revirar o olhinho na oração, não é fazer cara de contrição, nada disso é santidade, irmãos. Santidade é se apartar da corrupção do pecado. O pecado que tem inúmeras manifestações no nosso coração e na sociedade ao nosso redor.
Não é o que disse Isaías: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E essa corrupção, meus irmãos, que infelizmente estará dentro e ao redor de nós até o último dia da nossa vida, é a nossa principal, é o nosso principal inimigo. Outra mentira que Satanás introduziu nas igrejas é que ele é o inimigo a ser vencido. Sim, a Bíblia chama de o inimigo das nossas almas. Mas muitas vezes, meus irmãos, ele está feliz da vida, porque nós estamos tão concentrados em amarrar o diabo, mas não amarramos a nossa língua, não amarramos a nossa lascívia, não amarramos a nossa ira, não amarramos nada em nós. Estamos aí esbravejando os chavões evangélicos e amarrando o diabo, e ele continua livre, leve e solto. Estudos dizem que dizer estar amarrado tem o grande montante de 0% de eficácia. Que nem bíblico é. Mas não é legal? Não dá sentido usar de empoderamento? Mas se você tem um superpoder? Satanás, eu não aceito isso, você está amarrado. E Satanás está que nem aquele gato do meme, fazendo assim, preocupado. Por quê? Porque enquanto ele fica vociferando chavões evangélicos, está maltratando os filhos, maltratando a esposa, maltratando o esposo, sendo um mau funcionário. Aí Satanás está preocupado com o seu estar amarrado, muito preocupado. A ruga de preocupação dele. Dobre os joelhos, pregue o evangelho, vivam a vida de santidade. Aí, meu irmão, começa lá no inferno. Bem, no inferno não, porque ele está vazio, mas você entendeu o ponto? Lá nas trevas, pronto. Começa um alerta. O camarada chega perto de Satanás e diz: mestre. Não sei como é que o diabo fala, o demônio fala não, mas você entendeu o ponto. Tem um crente dando trabalho. Aí Satanás pergunta: o que ele está fazendo? Está cantando no coral? Você acha que é isso que Satanás pergunta, meus irmãos? O que ele está fazendo? Ele está comprando livro de teologia, é isso? Você acha que é isso que Satanás pergunta? Ele não está nem aí, meus irmãos. Com a sua biblioteca, não está nem aí. Eu me lembro que o meu professor falava assim: ele não está nem aí que você sabe grego, hebraico. Grande coisa. Ele sabe melhor do que vocês. Ele se importuna, meus irmãos, quando nós vivemos a vida de verdadeiro amor, verdadeiro serviço, verdadeira santidade, que começa na nossa vida interior, no homem interior, vai para os nossos mais íntimos lugares de convivência e, às vezes, afeta até a sociedade. Os grandes avivamentos moveram, contagiaram, não contaminaram, contagiaram beneficamente a sociedade da sua época. Instituições foram transformadas por verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento não é marcha para Jesus. Verdadeiro avivamento não é movimento. É transformação, é santidade. Romanos 6, 12, 13. Como você é exortado a viver? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam aos membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento de justiça. Tentação de falar 2 horas sobre isso daí. É muita coisa, meus irmãos. Quando um dia eu tiver coragem de pregar a carta de Romanos toda, a gente tem que se preparar para ficar nela uns 3 anos, porque é muita coisa. Quantos versículos você leu? São 3 ou 2? 2 versículos. Irmãos, parece aquele... Você sabe aquela pegadinha do cara que está tomando banho na praia pública com shampoo e vem um cara por cima e coloca mais shampoo e nunca para de sair espuma? Maldade, né? Mas é você espremendo a espuma desse texto de Romanos. Eu vou deixar para você estudar em casa, porque se eu ficar falando dele, mas olha o que ele está de fato dizendo, irmãos. Pecado vai acontecer. Primeira premissa desse texto.
É uma realidade. É muito bom, meus irmãos, que a Bíblia nunca pressupôs a ausência do pecado ou vida perfeita para nós. Na verdade, graças a Deus por isso. Segundo, ele vai existir. Porém, isso não é desculpa para que ele deva existir. Você vê como é que Paulo fala? Ele é um fato, mas esse fato pode ser mortificado, pode ser crucificado na sua vida, quando você escolhe não satisfazê-lo, mas satisfazer a cruz. Satisfazer a vida de santidade. Isso vale, meus irmãos, para todos nós. Como dizia o meu pastor, do pastor ao zelador. Vale para todos nós a realidade de uma vida de santidade. É isso que transpira, que exala vida salva. Certo? E não às vezes as manifestações externas que nós pensamos. Terminando aí, meus irmãos, o verdadeiro crente, ainda tem mais um pouco, desculpe. O verdadeiro crente será convencido do pecado e o abandonará pelo arrependimento. Ele deseja submeter-se a Deus e seguir a Cristo. O verdadeiro crente exibirá, resumindo o que nós vimos, uma fé operante, um amor que age e uma esperança que preserva. De novo, o autor da lição está usando a mesma estratégia de Paulo. Fé, amor e esperança. Certo? São coisas que vão estar operando na sua vida. Último texto de hoje, da lição 6, melhor dizendo, Salmo 116, 16 e 17. Está ali projetado, irmãos? Vamos ler juntos? Vamos lá? Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Perceba, meus irmãos, que o que Deus especialmente espera de nós como evidência e como prova da nossa salvação e como uma marca da nossa salvação é uma vida grata. Agora, a marca principal de gratidão é sentir-se em dívida para com outra pessoa. É por isso que quando alguém faz alguma coisa para você, você responde como? Obrigado. Você está em obrigação para aquela pessoa. Já parou para pensar a origem? Por que a gente não fala seja bem-vindo como em inglês, né? You're welcome. Por que a gente não fala gracias? No português, entendeu-se que eu recebi um favor de sua parte. E aí você diz, eu estou em obrigação com você. Certo? Para pensar, meus irmãos, o que isso deveria refletir na nossa gratidão. Ontem estava assistindo o novo Star Trek, nova série, com Jean-Luc Picard, um grande capitão, agora é almirante. E ele tem um jovem, mistura meio de samurai com alguma coisa, que jurou protegê-lo. E aí ele desceu para o planeta e falou assim, você fica aqui porque você não tem autorização. No momento em que Jean-Luc Picard estava em perigo, ele vê alguém combatendo as pessoas que iam matá-lo. Lá estava o jovem que desobedeceu a ordem e foi atrás. Ele falou assim, mas eu não falei para você ficar na nave? Ele disse assim, e eu não lhe ouvi. O que ele quis dizer? O meu voto de gratidão para com você é maior do que meu voto de obediência a uma ordem, no sentido que não tinha sentido nenhum. Como que eu vou ser grato a você se você fica me dando uma ordem que me impede de ser grato a você? Isso dito, meus irmãos, como a nossa salvação tem refletido ao nosso Deus em gratidão. O que é gratidão, pastor? Tem que dizer todo dia para Deus, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Também. Mas será que nós não falamos o suficiente nessa lição que significa prática de vida? Que significa viver de verdade a palavra de Deus? Essa é a enorme diferença, meus irmãos. É você dizer, o que eu posso fazer hoje? Pelo Deus que tem me dado tudo. Você nunca, meus irmãos, nunca vamos chegar perto de realmente sermos gratos a Ele. Nunca vamos chegar perto de realmente retribuir a altura do que Ele fez. Mas isso não deveria nos impedir de tentar, de buscar e de fazer em nossas vidas, irmãos, ou fazer das nossas vidas uma sinfonia de glória, de louvor, de adoração a Deus.
Porque quando alguém lhe perguntar, como é que você pode jogar sua vida fora com essa história de servir a Deus, você deveria responder: número 1, eu não posso jogar fora a minha vida porque foi Ele que me deu. Número 2, como eu poderia não servi-lo? Essa é a verdadeira pergunta. Como eu poderia não servi-lo? Porque isso, meus irmãos, é exatamente o que separa o cristianismo nominal de um cristianismo verdadeiro. Relacionamento, serviço. Cristianismo nominal, que domina a maior parte da cristandade, infelizmente, é um cristianismo que é litúrgico, religioso e circunstancial. Litúrgico porque se satisfaz indo à igreja, quer seja a missa, quer seja o culto. Religioso porque ele acha que está fazendo alguma coisa e por estar fazendo merece alguma coisa de Deus. No fundo é assim. E finalmente, ele é circunstancial porque ele principalmente aparece quando se precisa de alguma coisa. Quantos de nós não tem no grupo, geralmente da igreja, ou da igreja não, da família, ou de amigos do trabalho, alguém que do nada nunca leu a palavra de Deus, nunca teve um compromisso com o Senhor, nunca, mas do nada, assim, gente, eu queria que pedisse oração pela minha sobrinha. Eu queria oração por não sei o quê. E aí, quando o problema vai embora, pelo sim ou pelo não, né? Porque foi resolvido, porque talvez a pessoa não foi curada e tal, a vida volta ao final. E o que faz com Deus? Volta para a lâmpada mágica. Quando eu precisar de novo, eu esfrego. Isso não é cristianismo. O que é cristianismo nós ouvimos bastante hoje. E é um relacionamento de profunda gratidão ao Deus que nos tirou das trevas para a luz. E a quem servimos, e servindo a Ele, servimos também ao nosso próximo. Irmãos, esse tema é bom demais. E a gente vai precisar parar com ele. Mas eu quero recomendar que você visite novamente, olhe novamente, aprenda outras questões dessa lição sobre salvação e se aprofunde, porque é o capacete da salvação que dá segurança e firmeza à nossa vida e capacidade de andar com o Senhor de uma maneira diferente. Amém? Muito bem, queridos. Então, seguindo adiante, vire aí a sua apostila. A gente não vai muito longe, não vai dar para terminar a lição 7 claramente hoje. Nós vamos falar agora na lição 7 sobre a pessoa e o ministério, ou a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ok? A pessoa e a obra do Espírito Santo. Nessa lição, meus irmãos, de novo, é impossível, em meia dúzia de páginas, ser exaustivo sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. Mas tem alguns fatos importantíssimos que conduzem e regulam a nossa vida espiritual no nosso relacionamento com o nosso Deus através desse Espírito Santo, ok? Ele é tão, às vezes, negligenciado, irmãos, que eu não lembro exatamente quem é o autor, escreveu um livro, O Espírito Santo, a pessoa desconhecida da Divina Trindade. Esse foi o título do livro. Porque muitas vezes criam ideias erradas sobre ele, se fixam nas ideias erradas, mas ignoram os fatos bíblicos de quem é e o que ele faz na nossa vida. Vamos lá, nós vamos começar, irmãos, com 2 textos. Primeiro está aí como texto para memorização, João 14,16. Quero convidá-los a nós lermos juntos. Vamos lá? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse conselheiro, também traduzido como consolador em algumas versões, é a palavra grega, alguém lembra? Parácletos. O que significa essa palavra, meus irmãos? A ideia de parácleto é chamar ao lado. Kletos ou kaleo é o verbo chamar. E pará não é o estado do Abraão. Pará é a preposição, o prefixo grego significa ao lado. Então a ideia é aquele que coloca a mão sobre os ombros
e chama ao lado. Por isso que a tradução oscila entre consolador, mas eu prefiro da NVI, o conselheiro, aquele que pega alguém que está meio titubeando, que está meio para baixo, que está meio quase lá no chão, e o ergue, e caminha junto, para conduzi-lo a uma firmeza de vida. E outra coisa interessante sobre esse texto, meus irmãos, é que Jesus fala que ele dará outro consolador. Ou seja, ele é o nosso consolador também, ele é o nosso paráclitos, certo? E é interessante que a palavra outro em grego possui duas palavras. Você tem a palavra que você conhece bem, heteros, da onde vem heterodoxia, heterossexualidade e assim por diante. E esse hetero significa outro de outro tipo. Então, quando você fala, por exemplo, de heterossexualidade, está falando de um relacionamento entre duas pessoas que são diferentes. Não porque são dois indivíduos diferentes apenas, mas porque são de dois sexos diferentes. Essa é a ideia de hétero, é outro diferente. Essa não é a palavra que é usada aqui em João capítulo 14, desculpe. A palavra grega é allos, que significa outro de mesmo tipo. Então, em lugar de você ele ser um outro consolador, heteros, laranja, banana, outro, certo? É como se você estivesse aqui, ele dará outro, alas, que significa laranja lima, laranja Bahia, certo? É outro, mas é o mesmo, é da mesmo tipo. Isso é um detalhe muito interessante no texto, porque atesta para a divindade do Espírito Santo, certo? Mas eu estou me adiantando. Outro texto que está logo depois sendo recomendado nesse quadro escrito embaixo é o texto de Efésios 5,18. Vamos lá juntos, irmãos? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muito bem. É muito interessante que levou tanto tempo para finalmente uma versão traduzir esse texto como ele realmente é. Se você pegar a revista atualizada, a quem eu carinhosamente chamo de revista atrasada, ela traduz mais encham-se, ou enchei-vos do Espírito. Na voz ativa, não é a voz do texto. O texto está na voz passiva, então a NVI traduziu perfeitamente. Deixem-se encher pelo Espírito. Em outras palavras, não atrapalhe Deus. Você não tem como se encher do Espírito, mas você tem como não ser obstáculo ao enchimento do Espírito, certo? E isso é algo que nós vamos explorar também. Vamos para esse parágrafo, irmãos, que está aí embaixo da autoria do editor do nosso estudo, o pastor John MacArthur. Eis a chave para se viver a vida cristã, o cerne de todo o nosso andar com Cristo. Você nunca poderá andar em humildade, nunca poderá viver em unidade ou ter uma vida diferente dos padrões do mundo, nunca poderá andar na luz, andar em amor, e você nunca terá uma vida de sabedoria, a não ser que seja capacitado pelo Espírito de Deus, o próprio Deus. A vida de Deus na alma é a única coisa que pode produzir esse viver. Sabia? Se isso não fosse verdade, pessoas não regeneradas poderiam viver uma vida de inteiro agrado a Deus. O segredo de tudo se encontra no verso 18, que acabamos de ler, do capítulo 5. O apóstolo Paulo nos abre aqui novos horizontes de um tremendo entendimento. De qualquer forma, devo dizer que se você não obedecer o que diz Efésios 5,18, você é, de todos os tolos, o maior. Bem, gosto muito de John MacArthur porque não tem meias verdades. O que ele está dizendo aqui? Não perca seu tempo de tentar viver a Bíblia nas suas próprias forças. A melhor coisa que você pode fazer, meu irmão, no seu devocional, por exemplo, diante de uma verdade da palavra de Deus, a primeira coisa que você deveria dizer, Senhor, eu não consigo viver isso aqui. E é algo que não está apenas no Novo Testamento. Lá em Josué, no finalzinho, quando Josué, perto do final da sua carreira, da sua vida, ele desafia o povo a decidir se eles querem servir a Deus ou servir os deuses lá da Mesopotâmia, de onde Abraão saiu, ou os deuses do Egito, de onde eles foram libertados, ou os deuses de Canaã, onde eles estavam. Eles responderam, nós serviremos o Senhor. O que Josué responde? Que bênção! É isso que ele responde, irmãos? Não. O que Josué responde? Vocês não vão conseguir servir ao Senhor.
que José estava dizendo? Baixa a tua bola. O desejo é bom, mas vocês precisam compreender, sem humilhação e obediência à lei que o Senhor os deu, vocês não vão conseguir. E meus irmãos, a verdade não mudou. A melhor oração que nós podemos ter é a oração do publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando o meu nariz sobe 1 grau, a minha ruína está certa. Eu posso, eu consigo, pedrinha, a brita no chão é suficiente para me derrubar. Nada nas minhas mãos eu trago. Somente a tua cruz me agarro. Essa é a oração diária. Essa é a conscientização diária. E aí quando eu fizer alguma coisa, quando você fizer alguma coisa, seja refratário, irmão. Você sabe o que é refratário? Sabe o que é um tijolo refratário, a diferença de um tijolo normal? Você não faz churrasqueira com tijolo normal. Você perde calor, porque ele absorve calor e dissipa para fora. Você faz com um tijolo refratário, porque o calor bate nele e volta. Quando você fizer alguma coisa, quando alguém lhe prestar honra porque você realmente fez algo bom, seja refratário. Refrate a glória para Deus. E você faz isso reconhecendo: Senhor, eu quero agradecer, porque eu pude abençoar o meu irmão, pude servir a igreja, e só pude por causa da tua graça. A graça que iniciou a obra na nossa vida, na salvação que acabamos de ver, é a graça que continua trabalhando em nossas vidas, e ela faz isso através do Espírito Santo. Irmãos, encha-me do teu Espírito não é uma oração pentecostal. Enche-me do teu Espírito é uma oração cristã, bíblica, diária. E também não é só quando você... Não, eu vou evangelizar, tem que orar aqui para o Senhor me encher do Espírito. Não. Você vai capinar um terreno, pede para o Senhor encher do seu Espírito, porque é ruim pra caramba capinar terreno. Você vai trabalhar, você vai fazer o que for. O Espírito Santo não é um legado religioso ou da expressão religiosa da sua vida. É um legado para toda a sua vida. Porque tudo que você faz, meu irmão, é espiritual. Mestre Lutero, como que eu posso fazer a obra de Deus? Lutero respondeu: qual a tua profissão? Sou sapateiro. E aí Lutero respondeu: faça um sapato de boa qualidade e venda a um preço justo. Irmãos, todos nós podemos glorificar a Deus aonde Ele tem nos colocado. Se Deus tem lhe chamado para ser missionário, para ir para a Mongólia, que fica na Ásia, brincadeira, viu? Eu nem lembro mais com quem que eu estou brincando, quem foi que capotou aí. Foi a gincana lá do acampamento, né? Se Deus tem lhe chamado para pregar o evangelho em outro país, não tem problema. Mas, meus irmãos, dentro da igreja de Cristo, 1% vai para os campos. Os outros 99 vão fazer o quê? Nem tem o que fazer, né? Eu não estou no campo. Eu não estou lá na Papua Nova Guiné. Eu não estou... Enfim. Deus tem nos colocado para sermos espelhos da sua glória, aonde quer que nós estejamos. Se, na verdade, meus irmãos, os cristãos fossem melhores profissionais para a glória de Deus, primeiro, o evangelho não seria tão vilipendiado na nossa sociedade. Olha lá o crente com dólar na cueca. Fato verdadeiro. O camarada se identifica como sendo parte da chamada bancada evangélica. Isso é uma vergonha para o evangelho. Os detentores, irmãos, e os defensores da verdade, da justiça no ambiente público deveriam ser os cristãos. E eu estou falando de cristãos, não de quem carrega no IBGE, né, no censo, o nome de cristão, mas quem de fato é nascido de novo.
Isso tudo só é possível, irmãos, por causa da obra do Espírito Santo. Vamos tentar cobrir alguma parte do nosso estudo hoje. O Espírito Santo é Deus, diz a nossa lição. A Bíblia o identifica como uma das 3 pessoas que existem como um. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Nesta lição, estudaremos quem é o Espírito Santo e o que sua presença e ministério representam na vida do crente. Primeiro, número 1, Romano. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, isso é óbvio, ululante, pode pular, não precisa não. É o que você pensa. As pessoas acreditam, irmãos, em muito, não apenas os testemunhos de Jeová, mas há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força, como a luz, como a força da gravidade ou qualquer coisa assim. Sendo uma força, ele se transforma em algo impessoal. Entende? Por quê? Chegou a sua conta de luz. Você pode ir lá no medidor e xingar, ofender, gritar com o medidor, a energia elétrica não se ofendeu. Aliás, ela não está nem aí, porque ela não pensa, ela não é uma pessoa. Você caiu da escada. Eu te amaldiçoo, lei da gravidade. A lei da gravidade não está nem aí, porque ela não é uma pessoa. Então você vê, meus irmãos, a diferenciação é extremamente importante. Pessoa e não pessoa é uma enorme diferença. Vamos lá, letra A. Ele é reconhecido como uma pessoa. Por quê? Pronomes pessoais, tais como ele, são empregados em referência ao Espírito Santo em vez do pronome isto. E aqui cabe uma explicação, irmãos. Tanto o grego como o inglês, da onde vem a nossa apostila, tem 3 pronomes, certo? Tem ele, ela e não tem em português, para eu exemplificar, o coisa, certo? Ele, ela e coisa. Masculino, feminino e neutro, certo? Não se usa o pronome, quando se fala de algo do Espírito Santo, neutro. Ele é chamado de ele, por um pronome pessoal, algo que realmente existe. Então, em inglês, por exemplo, como em grego, é ela, she, he, mas a cadeira não. É it. Em grego é a mesma coisa, que é a língua que nós estamos lendo no Novo Testamento. Vamos entender a diferenciação? Porque em português, nós damos pronomes femininos e masculinos para as coisas. Aliás, em português, nas línguas latinas, né? Em espanhol também. Aliás, é uma grande confusão quando você tem gêneros diferentes em línguas parecidas, né? Então você fica dizendo, por exemplo, la água. Tá certo, la água? El água. É o água. Estou dizendo que espanhol é português errado? Brincadeira, irmãos. Você capota o tempo todo, né, com a mudança de gênero de um para o outro, certo? Viagem também é masculino, né? El viaje. Como que pode ser viagem masculino? Mas em português, em espanhol, acredito que em francês também, nós damos gênero para as coisas, né? A cadeira é feminina, a bolsa é feminina. Meu Deus, não tem nada masculino aqui não. O pedestal é masculino, certo? Em grego, voltando para a nossa lição, que é o que importa, o Espírito Santo é tratado com um pronome masculino e não com um pronome de coisa. Tá? Faça uma lista da quantidade de vezes que o pronome ele é empregado com referência ao Espírito Santo. Quando você fizer a sua leitura da Bíblia toda, você faz esse levantamento aí quando passar pelo Novo Testamento, tá bom? No Antigo Testamento também. Aí você vai ver quantas vezes esse pronome vai aparecer. Pode acreditar que no original, tanto hebraico quanto grego, ele está sendo tratado com pessoalidade. Muito bem, letra B. Ele tem atributos de personalidade. O que é atributo de personalidade, irmãos? Significa que ele não é uma coisa, mas ele é um ser vivo. Tá? Eu concordo. Animais irracionais também têm personalidade. Né? Você tem mais de um cachorro, você nota que um é mais animadinho, o outro é mais, né, e tal, mas coisas não tem, certo? E como nós sabemos que o Espírito Santo não é um animal, você não pode colocá-lo na mesma categoria ou compará-lo só porque animais também têm personalidade. O ponto aqui, meus irmãos, é que ele não pode ser uma força impessoal, tá? Vamos lá, primeiro, intelecto. Ele possui a habilidade de conhecer e entender a realidade, certo? Então,
não tem, não tem aquela expressão que você diz, parece que eu estou falando com uma porta. Por quê? Você falou, e a pessoa não lhe deu atenção, não respondeu, não fez nada, porque é uma porta, entendeu? Então, o ponto aqui, irmãos, é que o Espírito Santo tem a capacidade, obviamente muito superior à nossa, de entender e de compreender as coisas. Vamos a alguns textos para nós vermos isso. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, ele possui intenção, certo? Intencionalidade, irmãos, é uma marca de um ser pessoal, inteligente, e não é apenas algo que veio do nada. Esse para mim, é um grande furo na teoria da evolução. Porque você vê intencionalidade no universo. Você sabia, meus irmãos, que o planeta Terra tem vida? Não é só por causa de nós. Nós temos vida porque Deus colocou uma bola enorme no nosso sistema solar que bloqueia a maior parte dos corpos celestes que poderiam simplesmente acabar com a vida no planeta. Alguém sabe quem é esse corpo? Júpiter. Aquela bolona, não sei quantas vezes maior do que a Terra, é um escudo protetor. E não sou eu que digo isso. São cientistas ateus que dizem isso. Aí para pensar. É confiar demais no acaso. É cantar a música dos Titãs todo santo dia da sua vida. Achar que o acaso colocou Júpiter para que eu não morra por causa de um meteorito. Gente, pelo amor. Eu não tenho fé para ser ateu. Porque requer um tipo de fé diferente você ser ateu. Uma fé insana. Porque eu estou falando, irmãos, de uma condição do porquê que o planeta Terra tem vida. Porque por todas as buscas que o pessoal está, encontrou-se um planeta que pode sustentar. Esse pode, irmãos, tem toda uma tese, várias teses de doutorados atrás dela, desse pode sustentar a vida. Nosso planeta não pode sustentar a vida, ele sustenta. E ele é inigualável. Mostra o quê? Intencionalidade. E adivinha só quem participou da formação desse planeta? E o Espírito de Deus pairava. A ideia do pairava em Gênesis capítulo 1 é a ideia de chocar. Não é chocar de escandalizar, não. De chocar como uma galinha choca. Ela gera ali calor para os ovos chegarem à maturidade. Né? Essa é a ideia do hebraico. Que o Espírito Santo estava trabalhando a face da terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da obra criadora, né? Isso também aponta para a sua personalidade. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É verdade que você tem sondas artificiais, né? O homem mesmo mandou uma sonda os quintos do universo e ela fica mandando relatórios que leva meses para receber e tal. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é de alguém inteligente que sonda os pensamentos, sonda as coisas, os fatos e interage com aquilo que percebe, certo? Uma sonda não faz isso. Uma sonda artificial, né? Ela só capta dados e manda para a NASA, ou sei lá para quem, para que ele possa aí sim interagir com aquilo que ela captou. O Espírito Santo sonda o coração e revela aquilo que de fato está acontecendo no ser humano. Próximo versículo na sequência é o 11, que está logo depois desse aí, na letra B. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele conhece os pensamentos do homem e ele conhece os pensamentos principalmente de Deus. O homem, eu estou me referindo ao versículo 10 porque ele sonda, né? E no versículo 11 ele também conhece os pensamentos de Deus. Agora para pensar, quantos de nós já constatamos que nós não temos condição de conhecer Deus plenamente, não é verdade? Porque somos limitados, porque somos pecadores. Não acredito nem que depois da glorificação seremos capazes de compreender os pensamentos de Deus plenamente. Porém, o Espírito tem exatamente a ideia clara e precisa de qual é o poder, os pensamentos do nosso Deus. Então, isso se refere, irmãos, a intelecto. Número 2. Ele também possui emoção. Efésios 4:30, ele possui a habilidade de experimentar emoção. Efésios 4,
30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É impossível você entristecer uma coisa. É impossível você entristecer um objeto inanimado impessoal, certo? Então, não, não vou fazer tal coisa porque minha bicicleta vai ficar triste comigo. Não existe. Isso é insano, né? Quando você era pequeno, você tinha essas ideias? Vou brincar com o ursinho tal, porque ele deve estar triste, porque está jogado ali em cima da estante. Porque você é uma criança. Então você deu personalidade ao brinquedo, mas ele continua impessoal, ele não sente nada. Bem, a não ser no Toy Story, mas aí é outra história. O texto de Efésios capítulo 30, meus irmãos, acaba com qualquer possibilidade do Espírito Santo ser qualquer outra coisa a não ser uma pessoa. Só uma pessoa realmente se entristece. A tristeza que animais sentem, ela não é igualada à tristeza humana. Não tem nem comparação. E mais engraçado, irmãos, que ela passa rapidinho. Viajamos no carnaval, ficaram lá em casa presos do lado de fora, que eles não gostam. Então, se você passasse lá e olhasse pela grade, você ia ver 2 bichinhos tristinhos no chão, imóveis o dia inteiro e tal. Foi a gente chegar, não estava com remorso, não, como é que diz? Não estava com amargura. Não vamos pular em você. Você nos deixou aqui, sozinhos. Não vou abalar meu rabinho. Porque não é a mesma coisa. Inclusive o pessoal tem essa mania, né? Aí posta foto do cachorro de amor incondicional. Gente, não vamos viajar na maionese. Eu adoro meus cachorros, eu amo animais. Eu consigo assistir Discovery Channel se eu tivesse, né? Mas você entendeu o ponto, né? Até Shark Week eu gosto de bicho. Mas vamos botar cada coisa no seu lugar, né? Um parentezinho aqui, né? Fecha aniversário gastando R$5.000 com animal, por favor, né? Ajuda uma pessoa necessitada. Cuide. O provérbio diz que o justo cuida dos seus rebanhos. Ele cuida bem dos seus animais. Isso é padrão da vida cristã. Isso dito, eles não sentem a tristeza que nós sentimos. E nós sentimos por quê, irmãos? Adivinha só, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas calma, o Espírito Santo não vai entrar em depressão. A ideia aí do texto é que quando não vivemos no Espírito, entristecemos o Espírito Santo. Como vivemos uma vida de pecado, de desobediência, tudo aquilo que nós já temos visto aqui. Nós entristecemos o Espírito Santo. Muito bem. Estou sorrindo porque a minha esposa acabou de mandar um eu te amo aqui, então eu tenho que... É lindo, né? Para vocês não ficarem pensando assim, por que o pastor está rindo? Porque o Espírito Santo... É, não tem nada a ver. O Espírito Santo está triste e o pastor está rindo ali sozinho. Amado, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos parar exatamente nesse ponto B, número 3, certo? Volição, ou dá para fazer, são só 2 textos, né? Para não quebrar o raciocínio. Aí a gente para e a gente fecha o Espírito Santo é uma pessoa, melhor, tá? Volição, o que é volição? Vontade. Ele tem a habilidade de determinar ou agir decisivamente, tá? 1 Coríntios 12, 7 e 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo possui vontade, meus irmãos, e uma vontade completamente livre, diferente de mim e você, que não temos livre-arbítrio. Pastor, o pessoal da internet falou que nós temos livre-arbítrio. Não. Teologicamente, você tem livre agência. São coisas distintas. Você escolheu vestir essa camisa e essa calça, essa saia, em lugar da outra. Isso é livre agência. Isso é liberdade de escolher as coisas circunstanciais do dia a dia. O que é livre-arbítrio?
eu posso fazer tudo como eu exatamente quero. Não, você é influenciado por diversas coisas, mas no contexto espiritual, principalmente, infelizmente, pela nossa natureza caída. A força contrária aonde o nosso preso-arbítrio nos leva, escravo-arbítrio nos leva, é o poder do Espírito Santo. Há outras coisas que Deus usa também na nossa sociedade para impedir o mal de prevalecer totalmente, mas é importante, irmãos, nós entendemos a diferença. Claro que eu sei que as pessoas quando dizem assim, ele decidiu fazer tal coisa porque ele tem livre-arbítrio. Eu sei que ele está se referindo às suas escolhas do dia a dia, né? Mas é bom, nós estamos fazendo um estudo teológico, que a gente reafirme. O Espírito Santo, em forma contrária a nós, é claro, não possui pecado, e ele de fato possui livre-arbítrio. Tá? Aliás, não possui ser mais livre de escolha no mundo do que o nosso Deus. Ele é livre para fazer absolutamente o que quiser, certo? E nós que nos conformamos à sua soberana vontade. Isso é que significa volição. E no texto que ele mencionou, ele, por sua vontade, dá dons aos homens. Olha que interessante. Ele não apenas, irmãos, é a força, o poder desses dons, mas ele que escolhe dar a um o dom do Espírito, o dom de exortação, ou o dom de profecia, que é o dom de pregação, o dom de ensino, e assim por diante, conforme a sua soberana vontade. Ok? Atos 13, versículo 2, para encerrarmos hoje. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse é o texto, irmãos. Nós estamos na exposição de Atos, já lá no capítulo 21. Esse é o texto onde começa o ministério de Paulo de fato. É o texto que dá início à primeira viagem missionária de Paulo. Então, a igreja de Antioquia teve uma participação, ela teve sua função, mas o que diz o texto? A ordem para separar Paulo e Barnabé para o ministério e para essa viagem missionária vem do Espírito Santo. Irmãos, uma força impessoal não age assim, certo? Ele tem vontade, ele tem decisão, porque ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa da bendita Trindade. Eu quero fechar, meus irmãos, dando aquela relembrada no fato de que cristãos não adoram três deuses. Essa é a acusação principal de muitos que não acreditam na Trindade, tanto de outras religiões monoteístas como o judaísmo e o islamismo, mas também de alguns cristãos que são monofisistas ou têm um pensamento de uma das muitas heresias que acompanhou a igreja, especialmente no primeiro, segundo, terceiro século, né? Modalismo, por exemplo. A gente não tem tempo para explorar tudo isso. Mas qual é a dificuldade que eles têm? De compreender algo que não tem paralelo nenhum na natureza, na humanidade, certo? Você pode usar a metáfora que for. Por exemplo, você tem água fervendo ali. Você tem água fervendo, ela está no estado líquido e está evaporando, ela está no estado gasoso. Quando você coloca uma pedra de gelo, por um breve momento você vai ter a água em três estados: líquido, sólido e gasoso. Está vendo? A Trindade é uma metáforazinha meio fraca. Alguém pode dizer que eu, mesmo ser, sou pai, marido, irmão, ao mesmo tempo. Não das mesmas pessoas, é claro, mas ao mesmo tempo. Então, ajudou? Não muito, porque não há, meus irmãos, paralelo na experiência humana e na natureza que você possa usar para explicar a Trindade. Alguém falou também sobre as medidas, altura, largura e comprimento. Não, porque a altura, largura e comprimento são partes de um todo. E não é isso que é a Trindade, certo? Contudo, quando você examina a Bíblia, é impossível negá-la. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O texto está no plural. Por quê? Porque a Trindade toda participou da obra da criação. Irmãos, eu quero reforçar esse pensamento, porque nós estamos falando de uma das pessoas da Trindade. Contudo, é importante lembrarmos que a fé bíblica, a fé cristã, a fé ortodoxa, certo? Ela é trinitariana. E a Trindade não pode ser entendida de outra maneira, a não ser da maneira como a Bíblia coloca. Tá? Pastor, mas ela é difícil de entender. Bem-vindo ao clube. Teólogos e pensadores que concordam com a Trindade vêm tentando explicá-la há 2000 anos e continuam tentando. Então,
há coisas, meus irmãos, que nós temos que entender. A Bíblia fala tal coisa, mas a compreensão completa e plena dessa realidade é impossível para a mente humana. Mas é impossível negar que está nas Escrituras. Como, por exemplo, também o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Tá? Só para nós darmos essa fechada aí. E semana que vem a gente continua da página 75 com a lição número 7. Amém, meus irmãos? Muito bem. Quero agradecer a presença de alguns visitantes, né, outros ali também, que estão conosco. E aos irmãos, membros da igreja, temos uma breve reunião depois. E aos demais, todos temos à noite juntos, nosso tempo na presença do nosso Deus, nosso culto às 18h30. Ok? Vamos colocar de pé, irmãos? E orar, encerrando o nosso tempo de hoje. Deus Santo e querido, nós te louvamos e te engrandecemos, porque não andamos sozinhos na caminhada cristã, mas o Espírito Santo, bendito Consolador, nosso companheiro no caminho, está sempre conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos desta bendita companhia, da ministração que Ele dispõe sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Pai, experimentar a cada dia a capacitação prometida através do Teu Espírito. Abençoa, ó Deus, nosso tempo neste dia, nosso descanso e à noite possamos, como igreja toda, estar aqui para louvar o Teu santo nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.